Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a Unai, 3311-4000. Obras na rodovia BR-040 deixa trechos interditados em Paracatu. Saiba os locais em que o trânsito fica mais lento na edição de hoje do Jornal da Manhã, que também vai mostrar. No próximo domingo comemora-se o Dia da Mulher e a partir de hoje o Jornal da Manhã exibe uma série de reportagens sobre o assunto. Rompendo a Barreira do Silêncio. Esse é o nome da nova série de reportagens da TV Minas Brasil que vai falar dos surdos. No Giro Rural vamos falar do preço do leite pago ao produtor. Já o quadro Saúde em Foco aborda o câncer de mama. E ainda falando de saúde, em entrevista à TV Minas Brasil, psicóloga fala sobre ansiedade. Nos destaques da educação, saiba como funciona o novo núcleo da Faculdade Finon em parceria com a Prefeitura, que vai beneficiar famílias menos favorecidas. Nos destaques do esporte, domingo será realizado o 4º torneio do Truco, no povoado do Cunha. Saiba como fazer a sua inscrição. E a pedido de telespectadores, a volta do Giro Policial, aqui hoje, no Jornal da Manhã. Temos ainda os vídeos descontraídos e muito mais. Fique ligado para ficar sempre bem informado. Este é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia! Muito obrigado a você que nos acompanha todas as manhãs aqui na TV Minas Brasil. Que Deus te abençoe. A edição desta quarta-feira do Jornal da Manhã inicia com um alerta para quem pretende passar pela BR-040, principalmente em alguns trechos de Paracatu. A Via 040 trabalha na construção de uma nova BR-040. Obras de recuperação e trabalhos de conservação estão em execução nos 936,8 quilômetros sob concessão entre Brasília e Juiz de Fora. Saiba quais as atividades estão em andamento nesta semana e trechos onde ocorrem intervenções. Serviço de recuperação de pavimento em Paracatu do quilômetro 0 ao 42. Os trabalhos estão ocorrendo desde segunda-feira e terminam no sábado, às 5 horas da tarde. Haverá interdição parcial das pistas sentido Brasília e Rio de Janeiro. Serviço de conservação e manutenção de Paracatu, quilômetro 70, a João Pinheiro, quilômetro 125. Os trabalhos ocorrerão de terça-feira a domingo, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Também haverá interdição parcial das pistas sentido Brasília e Rio de Janeiro. Chegou a oportunidade que você esperava para comprar o seu carro zero. Feirão Primavia. Nessa semana, compre o seu veículo com as melhores condições de pagamento e mais. Últimas unidades com IPI reduzido, como esse Fiat Punto Atrativo 1.4 vermelho Alpine 2014-15, completíssimo, por R$ 44.420. E esse já vai com IPVA 2015, taxa de primeiro emplacamento, placas refletivas e despachante, tudo por conta da Primavia. E ele ainda vai com película, tapetes e protetor de cárter. Só no Feirão Primavia e ainda, compre Estrada Work Gabine Dupla 2014-15 sem IPI. É isso mesmo, sem IPI. E muitos outros veículos com menor preço no Feirão Primavia. Fale com a Dalton ou com um dos vendedores e conheça a condição de financiamento ideal para você. Primavia, na marginal da BR-040, próximo ao trevo com a MG 188 3311 4000. Março de 1911. 130 operárias morrem carbonizadas em Nova York. Fato que deu origem ao Dia Internacional da Mulher. Mas o que vem antes? Como o papel feminino vem mudando ao longo do tempo? A partir de hoje, você confere em uma série especial aqui na TV Minas Brasil. Elas comandam 3 importantes economias no mundo, mas nem sempre foi assim. Nos séculos 19 e 20, a tradição era os homens saírem para trabalhar enquanto as mulheres zelavam pela casa. Porque é mãe, então deve se dedicar, né, priorizar essa atividade em detrimento das outras, que seriam o trabalho, a questão toda da realização pessoal, a questão
das outras atividades na esfera pública. Com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, houve também uma mobilização das mulheres. Elas tiveram que assumir os lugares dos homens que foram lutar. No Brasil, a luta feminina começou pela busca do direito ao voto nas décadas de 20 e 30. A conquista só veio em 1932, no governo de Getúlio Vargas. Depois de se tornarem eleitoras, elas também queriam ser votadas. Só em 1995, uma lei obrigou cada partido a reservar 20% das vagas para as candidatas. Hoje, no Congresso Nacional, dos 513 congressistas, apenas 51 são mulheres. Junto com a conquista dos direitos políticos, veio a liberdade sexual. A pílula anticoncepcional foi a descoberta que revolucionou o mundo feminino. Particularmente no Brasil, há uma divisão entre as mulheres. Para que algumas pudessem ocupar espaço no mercado de trabalho, outras precisaram cuidar da casa e dos filhos. O trabalho doméstico ainda é a única opção para mulheres de baixa renda, mesmo em pleno século XXI. As mulheres passaram a participar das discussões e discutir questões que tinham a ver com o dia a dia delas. E algumas delas vão também ter acesso ao espaço político mesmo. O que se vê hoje são mulheres mais ocupadas em postos de trabalho antes nunca imaginados e uma nova geração que cada vez mais adia o projeto da maternidade. Apesar dos avanços, questões cruciais para a mulher ainda... No Brasil, por exemplo, a questão do aborto permanece, né? O Brasil é um dos países no mundo moderno que resiste ao direito do aborto das mulheres. Isso é algo que eu acho que ainda deve... o caminho parece muito longo. E devido às solicitações de vários telespectadores, a partir de hoje estamos de volta com o Giro Policial. Hoje, um resumo das principais ocorrências que marcaram as últimas horas na cidade e região, com destaque para um veículo recuperado pela polícia. Positivo. Uma motocicleta Honda XRE 300 foi recuperada nesta segunda-feira pela Polícia Militar através das câmeras de vídeo monitoramento do programa Olho Vivo. A moto furtada estava na posse de Gabriel Ribeiro de Assis, aqui nesse posto de combustíveis que fica no bairro Vila Mariana. Gabriel é popularmente conhecido no meio policial como Pipoca. Ele foi conduzido à delegacia de polícia e entregue as providências cabíveis. A moto recuperada também foi levada ao pátio da Polícia Civil, onde aguarda o seu proprietário. A seguir, no Giro Rural, vamos falar do preço do leite pago ao produtor e nos destaques de educação, saiba como funciona o novo núcleo da Faculdade Finon em parceria com a Prefeitura, que vai beneficiar famílias menos favorecidas. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. Você está assistindo ao Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a Unai, 3311-4000. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. A
gente faz show com renda revertida para o Hospital do Câncer de Barretos porque a gente acredita que pode salvar vidas. E você também pode, ligando para 0500 504 1215 para doar R$15. 0500 504 1230 para doar R$30. E 0500 504 1240 para doar R$40. Ligue agora porque muita gente vai agradecer. Estamos de volta com as notícias do campo. O produtor de leite começou a respirar mais tranquilo nesse início de março. Em muitas regiões, o preço do leite aumentou, mas infelizmente as projeções não são muito animadoras. Assunto do Giro Rural. Depois de 8 meses em queda, o preço do leite voltou a subir. Mas a previsão dos economistas é que esse vai ser um ano difícil para o setor. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do leite esteve em queda durante os últimos 8 meses. A média Brasil, calculada em 7 estados, recuou 17%. Na última semana, produtores de algumas cidades mineiras conseguiram um pequeno aumento. O valor médio passou de 77 centavos o litro para 84 centavos. Mas a alteração não foi suficiente para animar o setor. O final de fevereiro e este início de março é tradicionalmente um período em que o preço do leite começa a subir. Mas um levantamento feito por economistas mostra que depois de 2 anos bons para o setor, sempre vem um ano difícil. Nesse ciclo, 2015 é justamente o chamado terceiro ano. De acordo com os cálculos da Embrapa, este ano deve repetir o cenário de 2009 e 2012, porque a China diminuiu a importação e os estoques mundiais de leite estão em alta. E hoje é dia de comprar barato na Quarta Louca Supermercado Paracatu. Tem preço baixo em todos os setores, confira. Arroz Super Eco 5 quilos 9,89. Maçã de peito Friboi peça 10,99 o quilo. Coca-Cola 2,5 litros 4,99. Linguiça mista da casa 7,99 o quilo. Milho verde Jussara 200 gramas R$1,09. Viu só? Essas e muitas outras ofertas na Quarta Louca Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora e em todo o supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia, aberto até às 21 horas hoje. Ontem mostramos aqui no Jornal da Manhã as novidades apresentadas pela Faculdade Finom referente aos novos cursos que a instituição vai lançar, sem contar com a parceria com o Pronatec do governo federal. Hoje mostraremos como funciona o novo Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade. O convênio é feito em parceria com a Prefeitura. Foi criado, através da assinatura de um convênio com a Prefeitura, o NEP, o Núcleo de Extensão e Práticas em Engenharia, que traz essa iniciativa de cunho social, contemplando essa terceira dimensão da educação superior, que é exatamente a extensão universitária. Além de um serviço que já é prestado através do NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, a participação da Finom no Dia de Ensino Responsável, no Projeto Rondon, outras iniciativas que já existem. Agora, os nossos estudantes de engenharias, dos diversos cursos de engenharia, de agronomia, estarão atuando para auxiliar as iniciativas, principalmente no município de Paracatu, quem sabe se estendendo também a outros municípios, para auxiliar as famílias de menor renda, principalmente num projeto inicial, mas poderão existir vários outros. Nós vamos ajudar a Prefeitura, através dos nossos alunos, auxiliados pelo coordenador, professores também, a construírem projetos de reformas de casas. A seleção dessas famílias que serão contempladas será sempre feita pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Ação Social. E já tem, inclusive, vários projetos selecionados, famílias que necessitam urgentemente de benefícios nas suas residências. Nós já tivemos acessos
acesso a vários projetos de casas, por exemplo, sem telhados, né, casas com problemas estruturais, então edificações em situações até de risco, e que os nossos acadêmicos estarão já nesse próximo mês, né, recebendo esses projetos em um espaço já preparado para que eles possam prestar esse serviço. Eles vão então atuar na confecção de projetos para reformas, né, aí com recursos que são designados até pelo governo federal. E nesse primeiro momento descontraído de hoje, veremos um bebezinho que já tem o dom para música desde pequeno. Dá uma olhada. Tá com pagode, tá com pagode. Você viu aí, ó? Esse daí parece que sabe tocar, hein? Participe do Jornal da Manhã, envie seus vídeos e sugestões também pelo Skype. Francis de Oliveira, adicione aí. No próximo bloco vamos falar de 2 assuntos ligados à saúde: câncer de mama, e veja também a entrevista com psicóloga que fala sobre a ansiedade. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado, de celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Tem um hospital infantil, que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado St. Jude's. O St. Jude tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que, quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o Hospital St. Jude e o Hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com um hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Voltamos agora falando de saúde. Você sabia que todos os anos no Brasil 53 mulheres se tornam vítimas do câncer de mama? E muitas acabam morrendo por causa do diagnóstico tardio. Por isso, o Saúde em Foco de hoje fala sobre a importância da mamografia, a principal arma do combate ao câncer de mama. Muitas mulheres reclamam da dor provocada pela mamografia ou até deixam de fazer o exame para evitar o incômodo. Essa realidade é comprovada por mastologistas e radiologistas que lutam para desmistificar o mito negativo dos que pregam erroneamente contra o exame e confundem assim a população. Atualmente, mais de 12 mil mulheres morrem por ano no Brasil em decorrência da doença. A maioria morre por falta de informação, já que poderia ter diagnosticado precocemente o tumor com o exame de mamografia, aumentando assim as chances de cura, que para este tipo de câncer pode chegar até 95%. Mais de 52 mil mulheres devem ser vítimas do câncer de mama este ano no país. O alerta é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O número assusta, mas as chances de cura são grandes, principalmente quando o diagnóstico é feito rapidamente. A melhor forma de prevenção é a mamografia, exame que consegue mostrar lesões ainda em fase inicial.
Nos dias de hoje, o único método que permite uma redução da mortalidade pelo câncer de mama é a mamografia, com o intuito de sensibilizar essas mulheres, tirar essas mulheres das suas residências, dos seus domicílios, para que elas realizem a mamografia. A mamografia trouxe uma notícia ruim para Sayla, mas ajudou a manicure a descobrir o câncer bem no início. Após 6 meses de quimioterapia, foi preciso retirar uma das mamas. Momento de dor e sofrimento que já foi superado. Receber a notícia é um impacto muito forte, mas é algo que você tem que pensar e refletir. Porque se você tiver vontade de viver, você tem que iniciar o tratamento e fazer tudo direitinho conforme o médico manda. 1 ano depois da cirurgia, Sayla está animada e cada vez mais perto da cura. Um exemplo para as mulheres. Tem que fazer os exames, você tem que ter força de vontade, acreditar que tem médicos excelentes para cuidar de você, como eu fiz. Entre os 35 e 40 anos de idade, deverá ser feita a primeira mamografia, que servirá de base para avaliar as condições da mama e possibilitar exames comparativos futuros. Dos 40 aos 50 anos, a frequência da mamografia deverá ser determinada pelo médico. Após os 50 anos de idade, todas as mulheres devem se submeter ao exame de mamografia anualmente. Para um café da manhã delicioso, a dica do Jornal da Manhã é um pão de queijo quentinho. Deu água na boca? Então vá a Delícias de Minas, na Vila Mariana. Lá você encontra o mais delicioso pão de queijo da cidade. E ainda, biscoito de queijo, peta, broa com pimenta e sem pimenta, pão sovado, pão de forma, nhoque, sequilhos de queijo, pimentinha, aquele biscoito com goiabada que é uma delícia. São os produtos Delícias de Minas. Vai lá, na Vila Mariana, Rua Matilde de Oliveira 609, atrás do Caique. Quer o seu café da manhã ou o lanche da tarde mais delicioso? Então você precisa dos produtos Delícias de Minas. 3671-5917. Pensou em pão de queijo? Pensou Delícias de Minas. E o termo ansiedade tem várias definições nos dicionários não técnicos. Aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, dentre outras definições. Ela está diretamente relacionada ao nosso cotidiano, mas cuidado. Ansiedade em excesso pode atrapalhar. Veja como se prevenir dela na reportagem a seguir. Quem nunca se presenciou em uma situação ou momento em que a ansiedade esteve presente de forma inevitável? Em momentos de mudança drástica do nosso cotidiano, quando vamos para um novo emprego, quando nos deparamos com uma prova de vestibular ou um exame de direção, por exemplo, lá está ela. Especialistas entendem que a ansiedade é um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, e que torna-se patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, que é o mental, e o somático, que é o corporal. Eu tenho um desejo, a realidade me dá uma situação e a situação não me dá condições para eu realizar aquilo. Então, essa ansiedade básica, o ser humano ele vai conseguindo nortear à medida que ele vai evoluindo no desenvolvimento, na consciência. Uma criança, ela não consegue lidar muito bem com a ansiedade aos 2 anos, 3 anos. Ela quer porque quer determinada coisa. Já um adolescente consegue manusear isso de alguma forma. Um adulto espera-se que ele consiga muito mais, né? Então, a ansiedade básica, ela faz parte da vida humana. Agora, existem momentos que essa ansiedade, ela intensifica, em outros momentos essa ansiedade também pode ser diminuída. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações. E nessa hora é bom tomar alguns cuidados. A consequência de uma ansiedade que intensifica em determinados momentos é refrear, na verdade, impedir que aquela situação ocorra da maneira como deveria acontecer. A ansiedade em alto grau, ela só dificulta a situação para o indivíduo. Então fique atento a algumas dicas para você evitar ou aliviar a sua ansiedade. Em situações que você vê que a sua ansiedade esteja alterada, é importante, primeiro, você estar certo do seu potencial frente àquela situação. A gente não vai despreparado para uma prova, né? Se você for despreparado, a sua ansiedade vai aumentar, porque você estará mais inseguro. Então, esteja preparado para a situação,
né? Negocie com você seus limites, faça uma respiração profunda, controle os seus batimentos cardíacos, né? Visualize a situação como algo prazeroso e como algo que você terá condições de realizar bem. Esse é o primeiro passo. E para relaxar um pouquinho, você já ouviu uma frase que diz: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Então veja esse vídeo. O trem tá feio, hein? um roubando o outro logo depois, hein? Tem que rir para não chorar, né? Participe do JM, envie seus vídeos aí do seu celular pra gente pelo WhatsApp 38 9181 0123. Vou ficar esperando. Daqui a pouco, Rompendo a Barreira do Silêncio. Esse é o nome da nova série de reportagens da TV Minas Brasil que vai falar dos surdos. Nos destaques do esporte, vem aí o 4º torneio de truco do povoado do Cunha. Saiba como fazer a sua inscrição já já. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Material elétrico é na Central Elétrica. Comercializamos uma enorme variedade de materiais elétricos de baixa e média tensão. Temos padrão CEMIG com entrega imediata. Ferramentas, cabos, disjuntores, ventiladores, chuveiros e duchas. Antena parabólica, cerca elétrica, motores para portão, lustre e luminárias. Materiais para telefonia, câmera para circuito interno, lâmpadas econômicas e muito mais. Venha conferir nossas ofertas. Central Elétrica. Teleentrega 36715566. Minas Brasil Notícias. O resumo dos principais fatos do dia. Reportagens especiais em uma cobertura ágil e diferenciada. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Todo o panorama do cenário local e regional. Minas Brasil Notícias. De segunda a sábado às 19 horas. Você está assistindo ao Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a Unaí, 3311-4000. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com o melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. De acordo com o site Clima Tempo, a quarta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 23 graus e máxima de 29. E em Guarda-Mor, mínima de 23, máxima de 30 graus. Em João Pinheiro, mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Em Unaí, mínima de 24 e máxima de 30. Hoje você confere a estreia de uma série, Rompendo as Barreiras do Silêncio. Nossas equipes vão mostrar um pouco da vida das pessoas surdas para incentivar o interesse pela linguagem de Libras e diminuir as divisões. Qual é o som do silêncio? Com que intensidade ele vibra? Que tom tem suas palavras? O que é ser surdo? Não poder ouvir ou não querer ouvir as diferentes formas de linguagem? Não ouvir o que dizem as mãos, os olhos, os gestos, ignorar que o corpo fala e que somos diferentes?
jovem Rangel também tem muitos sonhos, se prepara para realizar cada um deles e tem uma força incrível para superar limites. Ele tem vários amigos, namora, trabalha como professor e sonha em cursar uma faculdade de Letras Libras na UNB, onde já foi aprovado e aguarda chamado. O Rangel é surdo, mas escuta a voz do coração como poucos. Até os 3 anos de idade, ele tinha a audição perfeita, mas depois de uma meningite grave, nunca mais pôde ouvir. Se você pensa que ele se queixa disso, olha só o que ele nos fala com a ajuda da estudante e intérprete Lawane Gama. Eu nasci ouvindo, falando, normal. Com o passar do tempo, eu fiquei doente, tive meningite, fui para Brasília. O médico lá pediu para eu ficar internado, quase morri, porque meu estado era grave. Minha mãe orou a Deus e pediu para Deus fazer uma obra na minha vida. E ele melhorou e Deus abençoou que a obra foi feita e hoje eu estou surdo, mas estou vivo. Eu trabalho, estudo, encontro com surdos de Paracatu, também viajo, conheço outros lugares e assim vou. Eu não deixo de fazer nada porque sou surdo. Gosto de ser surdo, ajudo as pessoas a aprender Libras, crianças e adultos, sempre. Este é o Danilo. Ele já nasceu surdo, mas nunca deixou de viver bem cada fase da vida, apesar das dificuldades durante a infância. Eu nasci já surdo, porque eu sou o único filho e fui crescendo. Às vezes encontrava dificuldades e minha mãe conversava de gesto, e foi a família, amigo, todo mundo sempre assim. Hoje eu consigo estudar normal, fazer gestos para pessoas que não sabem Libras como se fossem iguais. Meus amigos conversam, passeiam, sempre temos uma vida normal, como pessoas iguais. Imagine você não sendo compreendido, falando um idioma que poucos conhecem e a maioria insiste em ignorar. É exatamente assim que se sente a pessoa surda ao tentar se comunicar por essa língua tão completa e tão pouco compreendida. Mas ainda bem que há bons exemplos. A Lawane é um deles. A jovem se interessou por Libras porque queria se inserir no mundo dos surdos. Afinal, é o mesmo que o nosso. Bom, eu vivia com pessoas surdas e assim, eu sempre tinha o desejo de conversar com elas e não sabia a linguagem. E eu meio que me senti, eu senti ela fora do mundo, e sim eu mesma me senti fora do mundo deles. Esta é uma prova que, para superar as barreiras do silêncio, basta querer. E é exatamente com isso que sonham tantos outros Danilos por aí, com um mundo que se comunica, que se preocupa com o que o outro tem a dizer. As pessoas precisam esforçar mais para conviver sempre com os surdos. E você, já se imaginou comunicando por Libras? O que te impede de romper a barreira do silêncio? E amanhã nós vamos exibir a segunda reportagem da série Rompendo a Barreira do Silêncio. Fique ligado. Começou na segunda-feira o prazo para que os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nas 3 últimas eleições regularizem a sua situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral tem até o dia 4 de maio para resolver a situação, sob pena de cancelamento do título de eleitor. O eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral com sede do Fórum da Comarca de Paracatu. Quem tiver o título cancelado fica irregular perante a Justiça Eleitoral e sofre algumas limitações estabelecidas pela legislação eleitoral, como obter CPF, passaporte e tomar posse em cargo público. Estão em situação irregular os eleitores que não votaram em 3 pleitos consecutivos, sendo que o primeiro e segundo turno de cada eleição são considerados como pleitos diferentes. A consulta também pode ser feita por meio do Disque Eleitor pelo número 148, que também está à disposição para esclarecer outras dúvidas. É importante lembrar que a Justiça Eleitoral não fará nenhum tipo de notificação ao eleitor em situação irregular. É ele mesmo que deve se inteirar da situação de sua inscrição eleitoral.
Fique atento, hein? E agora o esporte. No domingo acontece o 4º torneio de truco do povoado do Cunha. O evento começa às 9 horas da manhã. A premiação será de R$ 500 e troféu para a dupla campeã e de R$ 250 e troféu para os vice-campeões. Os interessados em participarem deste torneio devem procurar o organizador Valmir Pereira, o Passarinho, através do telefone 9949-2268. Em 4 de março de 1910, nascia na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, Tancredo de Almeida Neves. Advogado, empresário e político brasileiro, Tancredo Neves elegeu-se deputado estadual de 1947 a 1950, deputado federal de 1951 a 53, exerceu os cargos de ministro da Justiça e Negócios Interiores até o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Em 1954 foi eleito novamente deputado federal, cargo que ocupou por 1 ano. Foi nomeado primeiro-ministro com a instauração do regime parlamentarista, logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Foi um dos líderes do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido criado em 27 de outubro de 1965 a partir do AI-2, que decretou a extinção de todos os partidos políticos e instituiu o bipartidarismo. Após a volta do pluripartidarismo, Tancredo foi senador pelo MDB em 1978 e fundou o Partido Popular, PP. Foi eleito governador de Minas Gerais pelo PMDB de 1983 a 84. Neste período político, houve grande agitação em prol do movimento Diretas Já, numa ação popular que mobilizou os jovens do Brasil e pregava as eleições diretas para presidente. Em 1984, Tancredo aceitou a proposta de se candidatar à presidência da República com o apoio de Ulisses Guimarães. Em 15 de janeiro de 1985, foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto de um colégio eleitoral, mas adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da sua posse. Morreu oficialmente de diverticulite em 21 de abril de 1985. Apesar de ter falecido antes de ser empossado através de uma lei promulgada no primeiro aniversário de sua morte, seu nome deve figurar em todas as galerias de presidentes do Brasil. Tancredo foi o último mineiro a ser eleito presidente do Brasil no século XX, sendo o próximo mineiro, o presidente do Brasil, Dilma Rousseff, eleita em 2010. E com essa informação, nós encerramos o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Mas as informações aqui na TV Minas Brasil não param. Ao meio-dia, assista ao Jornal da Cidade e às 7 horas da noite, ao Minas Brasil Notícias. Que Deus te abençoe. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário, aqui na TV Minas Brasil. Fique agora com o programa Falando de Vida. Bom dia. Tchau, tchau. Jornal da Manhã. Oferecimento. Primavia Fiat Paracatu. Rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a Unai. 3311-4000.